Olá, boa tarde. A audiência de vídeos feitos por crianças na internet cresceu mais de 500% no último ano. Elas são espectadoras e protagonistas. O poder de influência desses canais é grande. Essa geração YouTube não diferencia o que é online e offline. Canais no YouTube são um sucesso com a garotada. Basta perguntar para descobrir do que eles gostam. Eu gosto daqueles que falam sobre ciências e ideias de artes. Há aqueles que, além de assistir, são as estrelas dos canais. Por enquanto, eu só fiz 2 vídeos que são apresentações que eu estou pesquisando, que vai ser história de marcas. Esse interesse da criançada foi comprovado por uma pesquisa que mostrou que canais do YouTube voltados ao público infantil tiveram um crescimento de 564% no último ano. Alguns desses canais chegam a ter até 7 milhões de inscritos e 50 bilhões de visualizações. No YouTube tem muita mais coisa do que na televisão. Lá na televisão tem uma hora marcada para tudo. As crianças têm uma página específica dedicadas a elas no YouTube. Mesmo assim, não dá para descuidar. E sinal de alerta também com o excesso de exposição nos vídeos gravados pelos pequenos. De maneira geral, o que aparece é uma realidade editada, glamurosa, de espetáculo. Posto isso, não quer dizer que o fato de editar um vídeo para si não possa ter um uso muito interessante para essa criança se colocar no mundo. Desde que a ideia básica não seja que ela precise de uma aprovação do outro, o outro é que vai defini-la como pessoa, mas que aquilo seja uma expressão daquilo que ela sente, daquilo que ela vive, algo mais profundo relacionado ao dia a dia dela, as coisas boas ou as coisas ruins. E para falar sobre o fascínio que o YouTube exerce nas crianças, recebemos o professor Paulo Silvestre, consultor de mídias digitais, e o advogado Márcio Melo Chaves, especialista em direito digital. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços vão aparecer na sua tela. Obrigada pela presença hoje. Obrigado pelo convite. Vamos começar tentando entender esse número tão grande aí, né? Essa pesquisa feita pela primeira vez em 2015 da SPM. De lá para cá, apenas um ano, a audiência desses canais infantis no YouTube cresceu 500%. É uma velocidade muito grande, professor. É uma velocidade muito grande e muito emblemática, né? Você começa a questionar o que impulsiona isso daí. Existem alguns fatores. Eu acho que uma das coisas que é mais determinante é a popularização de um outro fenômeno, que são os smartphones. Hoje as crianças, elas têm o seu próprio celular, não? Então, o que acontece? O menino está o tempo inteiro conectado, ele está no quarto, ele está no intervalo da escola com o celular, ele está consumindo vídeo. Ele deixa de fazer outras atividades, às vezes, inclusive no intervalo ele pode deixar de brincar com os colegas da escola para ficar vendo vídeo. Isso daí faz aumentar a audiência, tá? E a outra coisa é justamente a popularização dos youtubers mirins e dos youtubers teens, né? Hoje a gente tem youtubers aí com mais de 10 milhões de seguidores, que são crianças, ou que são adolescentes, ou que são pessoas adultas que se reportam especificamente para crianças e adolescentes. E eles têm um público cativo enorme, não? Então esse negócio cresce de uma maneira exponencial. Doutor Márcio, eu imagino que assim, já chega essa preocupação também aos escritórios, né? Se a gente for pensar assim, o direito digital é algo relativamente novo comparado aí a outros setores na questão do direito. Não é tão novo assim, mas é mais recente comparado a outras atividades dos escritórios, né? Começou a questão das preocupações das compras online, etc. E agora também essa questão do que as crianças estão fazendo na internet. Sem dúvida. O que a gente tem que levar em consideração é sempre o risco do uso de uma tecnologia. Então, se no caso a gente está falando de crianças, ou seja, que não tem uma responsabilidade, né, perante a lei, o que a gente tem que preocupar é o que os responsáveis estão fazendo para poder dar uma orientação com relação ao uso correto dessa tecnologia, que antes você precisava ou poderia ter um controle maior só fazendo aquela supervisão da criança na sala, no equipamento do computador da casa, e hoje com o smartphone no bolso da criança fica muito mais difícil fazer esse tipo de verificação e supervisão. Então esse é um dos grandes pontos que a gente tem que ter de preocupação para esses responsáveis. O outro é com relação ao conteúdo em si, do que está sendo postado, aquilo que está sendo compartilhado, aquilo que está sendo acessado, né? Muitas vezes o público ao qual ele é direcionado não é aquele que está sendo número ali na audiência, Sim. né?
Vamos falar um pouquinho desse conteúdo, então, professor. Que conteúdo é esse que é mais acessado pelas crianças? Bom, as O que elas gostam tanto de ver? O que elas mais gostam são coisas que, na verdade, estão associadas ao cotidiano delas. Né? Isso é uma coisa natural, não só com crianças. Todos nós assistimos conteúdos com os quais nós nos relacionamos, certo? Isso é da natureza humana. No caso das crianças, particularmente, não é de se estranhar, portanto, que os canais que fazem mais sucesso sejam os canais de games. Sim. Né? As crianças gostam de ver outras crianças jogando, elas entram nesses canais para aprender a jogar melhor os jogos que elas... Às vezes tem até uma fase que não consegue passar, eles entram nesse canal para ver como passar aquela fase. Mas também tem um outro conteúdo que é muito interessante, que também está associado a essa questão de identificação com o seu cotidiano, que são os conteúdos desses youtubers mirins e youtubers teens que falam da sua própria experiência cotidiana. Ou seja, eu sou um adolescente e os adolescentes eles passam de uma maneira geral pelos mesmos problemas da própria idade, então eles estão contando a experiência deles, estão compartilhando a sua experiência e até, de certa forma, dizendo como superar os dramas da idade e tal. Não? E isso faz muito sucesso. Quer dizer, é criança falando para criança é a mesma Exatamente. linguagem, né? A influência aí é muito maior, então. Muito maior, né? Porque é uma questão de identificação, justamente. É uma credibilidade ali de quem está falando e está sofrendo mas exatamente imagina aquela assim, mesma situação. Adulto lá, o seu tio falando das crises da adolescência. Não tem credibilidade nenhuma, certo? É outra língua. É muito melhor você ter uma pessoa igual a você, ou que pelo menos consiga ter a sua maneira de se comunicar, porque hoje você tem alguns youtubers teens que não são teens, né? Tem 25 anos, já não é teen. Mas ele consegue falar exatamente a mesma linguagem. Essa linguagem, tem uma eles sabem o que as crianças querem, eles sabem onde as crianças estão, eles sabem quais são as palavras que as crianças usam e eles se comunicam dessa forma. Eles fazem um sucesso enorme por causa disso. Agora, doutor Márcio, aqui os pais devem ficar atentos. É possível também perceber a qualidade desse conteúdo? Com certeza. Acho que o ponto de grande preocupação é justamente o excesso de exposição. Né? Se a gente tem a intenção de compartilhar o que antes a gente fazia na escola, numa rodinha de amigos, o que a gente fazia num ambiente muito mais controlado, com a internet, a gente tem isso para literalmente milhões de pessoas. Será que a gente quer ter esse excesso de exposição? Ficou. Já era, não tem como retirar, a dificuldade é tão grande que não vai nem conseguir depois, de forma eficaz, fazer esse tipo de remoção. Né? A gente fala que depois que compartilhou, é difícil voltar atrás. A gente quer, claro, promover esse tipo de compartilhamento de informações, uso da tecnologia, é legal, mas a gente tem que tomar cuidado, porque não é tudo também que a gente pode compartilhar. A gente tem alguns riscos de segurança, do que você está compartilhando, com relação à sua rotina, que pode ser inclusive visualizada por pessoas não bem intencionadas, né? Então, esse excesso de compartilhamento, esse excesso de exposição é um item que tem que ser de preocupação. Os locais onde frequenta também, isso também é perigoso? Locais onde frequenta, mas a gente vê crianças efetivamente se expondo, não? Uma vez estava até conversando com uma colega que ela mencionou o fato de um vídeo de uma menina que devia ter alguma coisa, não tinha nem 10 anos, e ela e uma amiguinha, elas estavam filmando o cotidiano delas. Até aí, ótimo, né? Tá. Ótimo numas, né? Mas é uma coisa legítima, quero dizer. Só que aparecia a criança, por exemplo, a menina de camisola, né? E que na cabeça da criança, ok. Sim. Mas assim, quem é a pessoa que vai ver aquilo depois? E isso gera uma série de preocupações, assim, né? Sobre, inclusive, questões de pedofilia e tudo mais, né? E que existem muito, não é nada distante do nosso universo, doutor Márcio. Exato, existe muito e é difícil fazer esse tipo de controle, né? Porque a ferramenta não vai, com muita facilidade, conseguir identificar se aquele conteúdo é um conteúdo que viola, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem uma nudez infantil, que viola um direito de imagem, enfim, o que seja. Existem algumas ferramentas tecnológicas que estão na própria solução, mas que não são 100% eficazes.
Então, a gente tem uma necessidade de fazer essa supervisão e toma cuidado, fazer justamente esse tipo de orientação para a criança do excesso da exposição, daquilo que pode subir, não só para consequência no futuro, né? Isso vai ficar contigo o resto da vida, mas ainda até mesmo o público que aquilo pode ser direcionado no caso de pessoas que têm essa visão ou querem ver um conteúdo, às vezes, mais erótico envolvendo uma criança. Péssimas intenções, né? Agora, o professor citou aí essa questão dos games que fazem tanto sucesso, né? O Minecraft é um deles, né? As crianças vão atrás aí de vídeos tutoriais ensinando como passar, né? Como jogar, né? No caso do Minecraft, ele não Nós tem temos fases, até algumas imagens aqui deles. Olha lá, o Minecraft aí. É uma espécie, então, de Lego digital, né? Que o jogador aí constrói os seus próprios mundos virtuais, podemos dizer assim. O Minecraft é um jogo muito interessante, inclusive ele é usado por muitas escolas com sucesso como uma ferramenta pedagógica, né? Porque ele permite que a criança efetivamente construa o que ela quiser. E existe esse conceito de, para construir alguma coisa, eu tenho que obter recursos. Então, dá para fazer alguns usos pedagógicos muito interessantes. Só que justamente por essa característica de ser completamente aberto, um jogo que é infinito, que ele não tem fases, o que a gente vê são, entre outras coisas, crianças que querem ver o que outras crianças estão construindo. Então, tem alguns vídeos que são até muito curiosos, que você vê a criança, ela fica 40 minutos jogando o Minecraft, que é um jogo que não tem fase, não tem um objetivo definido, e aquele vídeo fica lá e o pessoal assiste, né? Eles estão vendo o outro jogando aquele negócio e construindo. Vicia, professor? Não, acho que viciar é um termo muito pesado, né? Eu acho que a questão do vício de jogos, ou de YouTube, ou de internet, ou de qualquer outra coisa, ele está, na verdade, mascarando, às vezes, outros problemas que a criança tem. Se ela vive em um ambiente em que ela não tem absolutamente mais nada para fazer, né, não lhe é oferecido a possibilidade de brincar com outras coisas, ou de, sei lá, ler livros, ou fazer desenhos, ou ver outras coisas, ir para a rua, efetivamente, não. Se a família não oferece alternativas, a criança vai usar o que ela tem à mão, que, aliás, literalmente, né, que é o celular, e vai ficar vendo vídeos. Então, eu acho que a gente não pode falar, nossa, esse negócio está viciando o meu filho, que eu acho que é um negócio que talvez seja um pouco equivocado. Exagerado. Exagerado, demais. Exatamente. E como chegar a um equilíbrio, doutor Márcio, aí, dos pais terem consciência, saberem monitorar o que a criança está acessando, mas também está aí, elas também tem um lado bom dessa história, né? Como chegar, então, a um equilíbrio? Acho que o grande desafio é justamente esse, a gente saber o que é o exercício da sua liberdade de expressão, né? Que a criança tem direito também, proteção na Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas frente aos riscos que a gente tem, fazer esse tipo de orientação, né? Ter uma capacitação, analisar, ver o que você tem de risco envolvendo o uso daquela tecnologia pelos responsáveis para poder dar essa orientação para as crianças, né? Porque a criança ela não tem, muitas vezes, o discernimento do risco que ela está envolvendo ao subir determinado tipo de conteúdo e de expor determinado tipo de imagem. Então, o grande desafio é justamente pesar, mas não significa que a gente tem que lavar as mãos. Eu não consigo fazer esse tipo de análise, logo eu não vou fazer qualquer tipo de intervenção, não vou orientar, porque eu não consigo controlar 100%. A gente nunca vai conseguir controlar 100%. Sim. E a gente tem que aceitar esse fato, que não significa que a gente não deve colocar os nossos melhores esforços para dar essa orientação correta do que você pode ter de risco e qual que é o comportamento que é adequado de acordo com cada perfil, com cada conteúdo, cada momento da vida, né? Essa questão da orientação, inclusive, é muito interessante porque a orientação é o oposto da proibição. Principalmente em crianças, proibição é um negócio que não funciona, né? Tudo que é proibido é mais gostoso. Então, você fala, não pode fazer isso, é aí que a criança vai dar um jeito de fazer. Se ela não está fazendo em casa, ela vai fazer em outro lugar, vai fazer na casa dos amigos, agora com o celular, inclusive, ela vai fazer em qualquer lugar. E como que as crianças lidam com essa proibição? Então, as crianças... Quando os pais dizem, não, você não vai acessar esse conteúdo, isso não é para você. Proibição não funciona. Não funciona. Não funciona. Isso é uma questão psicológica, não é uma questão de mídia. Não. Você fala, não pode usar o YouTube, a criança fala, nossa, deve ter alguma coisa muito interessante lá que, de repente, eu não posso ver, vou dar um jeito. Aí que ela vai querer. Aí que ela vai querer. Ela vai pegar o celular e vai fazer isso em qualquer lugar, em qualquer momento. O que os pais têm que fazer, que é o que o Márcio está dizendo, é orientar. Orientar de uma maneira no sentido de falar, olha, isso daqui é bom por isso daqui é ruim por isso. As crianças, elas entendem. Assim, eu acho que é um erro de análise dos adultos achar que a criança não entende.
Tá? Você deve colocar as coisas como elas são, porque justamente a criança ela não está sob supervisão dos pais 100% do tempo. Aliás, uma parcela bem pequena do tempo ela está sob supervisão. Então, ela precisa saber lidar da melhor maneira possível dentro da capacidade de discernimento dela com o que vai se apresentar, Os pais precisam dar essa orientação. A proibição é o contrário disso. E essa proibição é bem fácil de ver o quanto ela é ineficaz, né? Se a gente for usar o próprio exemplo do YouTube, os termos, né, de uso da ferramenta falam que é proibido o uso do YouTube para menores de 18 anos. Então, adianta alguma coisa colocar essa proibição nos termos de uso, além do fato de que ninguém nunca lê os termos de uso e faz qualquer tipo de análise, né, de risco envolvendo o uso daquela ferramenta? Não, a gente não tem um resultado muito eficaz com relação a isso. E não lê mesmo, né, doutor Márcio? Não lê. São os textos enormes, aceitar ou não, e geralmente as pessoas passam para frente mesmo e não lê. Eu até brinco com os meus alunos que aquele botão eu concordo, ele devia ser substituído por me dá logo. Assim, é óbvio que ninguém lê aquilo, né? Mas assim, foi dito, mas ninguém lê. Depois fala, nossa, mas ele está fazendo isso comigo? Tá, lógico, ele avisou que ia fazer. E eu costumo dizer que se a gente fosse colocar tivesse que imprimir cada termo de uso e assinar... ou tem alguma coisa ali que, de fato, pode ser perigoso, já que ninguém lê? Tem muita coisa perigosa, sem dúvida. O que é o que chama mais atenção aí e que ninguém se dá conta? Basicamente, o uso daquele conteúdo de forma indiscriminada. Né? Você pode, dependendo do vídeo que está sendo utilizado, gravado, ser utilizado num material de comercial, publicidade, pode ser compartilhado com outras empresas do grupo, ser utilizado para outras finalidades, além daquela que foi da criança, por exemplo, do jovem youtuber que está subindo um conteúdo para compartilhar com os amigos, com o seu círculo social. Então, esse é o primeiro ponto, porque a gente só pode fazer o uso, muitas vezes até de informações pessoais, né, dados mais sensíveis, com o consentimento prévio e expresso daquele titular, da pessoa que é responsável por aquele direito. Então, quando a gente lê, assina sem ler, concorda sem ler, eu costumo dizer que se a gente imprimisse, botasse a pessoa para assinar, toma uma caneta aqui e todos os termos de uso. Primeiro que seria um volume grande de folhas. E segundo que a pessoa ia pensar 2, 3 vezes e talvez nem fosse usar a ferramenta, se fizesse essa análise. Não é tão mais simples só dar um clique, né? É verdade. Vamos fazer um intervalinho agora e a gente volta já. Já estamos de volta com o JS Debate. Hoje conversamos sobre a geração YouTube. Com a gente, o professor Paulo Silvestre, consultor de mídias digitais, e o advogado Márcio Melo Chaves, especialista em direito digital. Popular nos Estados Unidos, um fenômeno no YouTube chamado unboxing, abrir caixas, já é um sucesso também por aqui. Meninos, meninas e adultos desembrulhando brinquedos e chocolates. Eu acho que a gente vai se divertir muito. Eu acho que eu vou abrir esse, olha. Você quer abrir esse? Eu posso abrir esse? Pode. Os vídeos no YouTube, chamados unboxings, começaram com a apresentação de produtos de tecnologia. Rapidamente ganharam um mundo infantil. O fenômeno vem crescendo entre as crianças brasileiras. As protagonistas que fazem seus próprios vídeos e as que assistem. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai abrir esse brinquedo do Caio. Mas antes, eu tenho uma surpresa para vocês. Esse! Nos Estados Unidos, há canais que já somam bilhões de visualizações. Hi, I'm Carly, and I'm super pumped to unbox Mac. E logo essa marca deve ser superada por aqui. Oi, galerinha, hoje vamos abrir os Vingadores versus Ultron. Vem com 2 bonequinhos. Yupi! Brincadeira ou incentivo ao consumismo infantil? Essa questão, outro fenômeno aí do unboxing, né, que está também fazendo maior sucesso aqui no Brasil. Segundo essa mesma pesquisa que nós comentamos no início do programa da SPM, aí, neste caso, então, a audiência cresceu quase mais de 900%, professor. Isso. Como definir, então, esses vídeos? Brincadeira, consumismo? Então, tem 2 vertentes aí. O fenômeno de unboxing, que agora tem esse nome pomposo, né, em inglês até unboxing,
Isso sempre existiu, né? Isso faz parte da natureza de qualquer criança. Nós, quando éramos crianças, nós íamos, quando a gente ganhava alguma coisa diferente, um negócio que era curioso, principalmente o material escolar, às vezes tinha, eu me lembro claramente de alguns estojos escolares que eles abriam em várias camadas, a gente levava aquilo para a escola e aí formava uma roda de coleguinhas que aquele negócio era muito legal, né? Então a gente ficava mostrando o brinquedo ou o material escolar, ou seja lá o que for que a gente tinha ganhado, certo? O fenômeno de unboxing que a gente vê hoje é exatamente a mesma coisa. As crianças elas estão mostrando alguma coisa que elas ganharam. A diferença é que a audiência deixa de ser os colegas da sala de aula e passa a ser alguma coisa potencialmente global, certo? Então tem essa questão, esse lado legítimo da criança mostrando alguma coisa que ela ganhou e que ela está querendo compartilhar aquilo com amigos que às vezes ela nem sabe que existe. Tá? O outro lado, que eu acho que é uma questão que o Márcio até pode ajudar a gente a discutir aqui, é a questão do uso dessa característica infantil por empresas que querem fazer promoção de produtos disfarçados de unboxing. Quer dizer, a criança ganhou e quer mostrar, mas ganhou de quem? Né? Justamente. Doutor Márcio. Veio de um presente dos pais, veio de um presente de alguém da família, ou foi uma empresa que mandou aquele produto para a criança justamente para poder contornar aquela restrição que a gente tem de fazer um anúncio ou fazer uma publicidade direcionada para um público infantil, que isso é proibido, é considerado abusivo no Código de Defesa do Consumidor. Isso está acontecendo? Com certeza acontece. O que a gente tem que definir é o que é um uso legítimo, o que vai ser uma criança exercendo o seu direito de liberdade de expressão, dela poder compartilhar, fazer esse uso saudável com os amiguinhos, com os colegas, ou o que está sendo utilizado para poder maquiar uma publicidade direcionada a um público infantil que é vedada e que é considerada abusiva. E a criança tem esse discernimento? Não, a criança não... Porque na TV, por exemplo, embora seja separado, a gente sabe que muitas vezes a criança também não consegue definir ali o que é desenho quando entra publicidade. E nesse caso dos vídeos, então, é tudo misturado, é junto, né? A diferença é que quando você fala da TV, a criança está no papel de consumidor, de espectador, então ela não tem, eventualmente, o discernimento para descobrir o que vamos dizer assim, conteúdo editorial de um conteúdo publicitário. No caso do fenômeno do unboxing, as crianças elas também não têm esse discernimento de falar, nossa, eu estou aqui vendendo um produto. Né? Quem tem esse discernimento justamente são os pais da criança, que a marca não entra em contato diretamente com a criança, certo? Ela entra em contato com os pais da criança que concordam que o filho acabe fazendo essa promoção velada dos produtos no seu canal. Os pais quase empresários, né? O pai está agenciando o menino. Que não é novamente, não é uma novidade, né? Tinha atores mirins, não é nada novo isso sempre existiu na TV, só que agora a velocidade é muito maior. Né? A diferença é que os atores mirins, existe uma profissionalização ali, né? Existe uma emissora por trás, existe uma série de profissionais que conduzem essa criança. Tá? Eles são, por mais que eles sejam crianças, eles são profissionais. No caso do YouTube, não existe essa estrutura. A criança, ela sentou na frente da câmera, do computador ou do celular, agora cada vez mais comum, e gravou. Ela não tem, sem nenhum roteiro, ela simplesmente está falando, não é uma profissionalização ali. Só colocar aqui alguns comentários das pessoas que estão nos assistindo. A Isis Monteiro, ela diz, a internet coloca o mundo nas mãos das crianças e jovens, há muita informação, pouca reflexão. Angel Júnior, YouTube é a TV do jovem. Tem razão, né? É verdade. É a TV do jovem. E a Isis Monteiro conta que ela é mãe, ela está sempre aí disposta a orientar, mas é perfil do adolescente desafiar. O que dizer aos pais, doutor Márcio? Mais uma vez, é fundamental a gente dar esse tipo de orientação, entender o que tem de risco envolvido, né? Se está sendo utilizado de forma não apropriada aquele conteúdo para contornar uma legislação, uma proibição legal, se aquele excesso de exposição que a gente falou antes pode ser evitado ou deve ser evitado. Acho que esse grande desafio que a gente tem é justamente de discernir o que é
muito bom, é bom para a criança, é bom para esse desenvolvimento mesmo da sua habilidade de falar, da sua habilidade de gerar conteúdos, e o que ultrapassa, extrapola e passa a trazer riscos. Então, essa orientação ela é fundamental e a criança vai ter que obter essa orientação de quem ela tem como referência. Então, se um pai, por exemplo, um responsável que está gerando um faturamento bom com o canal da criança, em virtude da publicidade que é feita, usando algum presente, algum brinquedo e tudo mais, que tipo de orientação e que tipo de exemplo que está sendo dado, né? Se já está violando desde o início. E o que a gente falou, né? Se a ferramenta coloca algumas limitações, como uso por menores de 18 anos, e o pai fala, não, pode usar, pode fazer o uso sem qualquer tipo de supervisão, que exemplo que ele está dando também? Eu acho que tem uma outra questão que nós podemos pensar aqui, que é no caso dos atores, né, dos protagonistas desses vídeos, o quanto que essas crianças também estão preparadas para lidar com as críticas que podem vir, né? Porque isso pode acontecer, não é, professor? É uma boa pergunta essa daí, porque elas acontecem. Existe uma outra característica das crianças que é criticar o colega, né? E aí no caso sem do filtro, youtuber, né? sem filtro nenhum. Que é um bullying, na verdade, certo? No caso do youtuber, o colega pode ser uma pessoa que está em outro país, né? As crianças, novamente, elas não estão preparadas para isso daí. A gente tem casos até de crianças que ficam mal por causa disso. Tá? Mas isso é uma coisa interessante porque é uma linguagem nova que a criança está exercendo o espaço graças a uma tecnologia. E as críticas são, a contraposição é essa linguagem, é a conversa que não existe, se manifesta ali. E pode ferir... Doutor Márcio, para encerrar aqui a nossa conversa, então, alerta nesse sentido, né? Que é o Sem cyberbullying, dúvida. que já existe até termo para isso, não é? O bullying em si é uma tentativa da gente não chegar sempre a uma punição criminal, né? A lei de combate ao bullying que a gente tem é justamente nesse sentido de vamos educar para a gente não ter que sempre punir pela esfera criminal, a esfera penal de forma mais forte, mais gravosa, né? Mas sim, qualquer tipo de comentário que for de qualquer forma violador à intimidade da pessoa, que for contra a honra dela, calúnia, injúria, difamação, os que a gente está acostumados, que a gente tem uma exposição muito maior na internet, a gente tem uma consequência muito mais gravosa também. Sem dúvida. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje com a gente também, e esse obrigado. alerta tão importante. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigado. E muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia e boa tarde para você.